quase. Né? É quase. Boa tarde. A paz seja convosco. Amém. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade de poder debruçar sobre a palavra de Deus juntamente com vocês e extrair dela aqueles tesouros mais ocultos e mais escondidos que a gente só consegue extrair quando cavoca bastante, né? Você pode ler a Bíblia de uma maneira superficial ou você pode ler a Bíblia cavocando-a e você vai extrair tesouros, né? Agradeço ao meu amigo Bispo Berlei pelo convite. Quero dizer que o meu carinho da minha família por ele, pela bispa, é recíproco, em nome de Jesus, e que juntos nós possamos cumprir o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, eu quero te convidar a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Enquanto vocês acham aí, por conta dessa quarentena do ano passado, nós praticamente não saímos para lugar nenhum, né? Verdade. Você atendeu muitos convites, Bispo Berlei? Não, né? E agora, esse ano eu falei, Deus, não quero mais perder tempo. Nós fizemos nossa parte, nós respeitamos, nos cuidamos, mas agora nós percebemos que essa situação já passou dos limites de saúde e se tornou uma briga política. E a obra de Deus não tem nada a ver com briga política de ninguém. Então eu falei, Senhor, começa a liberar aí os convites que eu quero ir pregar. Quero ir pregar. E você não sabe o que aconteceu. Recebi um convite para celebrar um casamento em Santa Catarina. A missionária veio do Iraque para casar com o noivo que é missionário também americano. E o lugar que eles acharam mais barato, ela é brasileira. O lugar que eles acharam mais barato, a pessoa quase que presenteou ela com a festa, foi em Santa Catarina. Só que nenhum pastor quer fazer o casamento lá. Pastor, você faria? Agora. O que é isso, gente? O dia que o servo de Deus fugir da guerra, entrega tudo e vai vender hambúrguer na praça, não é verdade? Deus nos chamou para fazer a diferença. Aleluia! Uma coisa que me marca muito, o Bispo Berlei, eu gosto muito de ler a biografia de Spurgeon. Quando ele assumiu a igreja do Tabernáculo Metropolitano em Londres, quando ele chegou em Londres estava em plena epidemia de cólera. E não sei se vocês sabem, cólera é muitas vezes pior do que qualquer uma dessas doenças que a gente tem vivido agora. Cólera é fatal, pegou, dificilmente escapa. Cólera é terrível. E ele disse que quando ele chegou em Londres, via as pessoas caindo na rua, se revirando nas ruas. E aí o que ele fez? Voltou para a cidade de onde tinha mandado ele? Não. Ele abriu as portas da igreja e falou, pode trazer todos os doentes para cá que nós vamos orar. Os voluntários vão cuidar deles aqui, nós vamos pregar a palavra para eles aqui. Irmãos, aquele homem atravessou um surto de cólera, impondo mãos sobre pessoas. Não pegou. Glória a Deus. Não pegou. Então vamos deixar Deus nos usar. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Eu só quero ler o versículo de número 1 do capítulo 3. Glória a Deus. 1 Timóteo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. O versículo 1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amém? Então, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Repita comigo, excelente obra. Excelente obra. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de fazer a leitura desta santa palavra, a tua palavra, que é poderosa, Senhor, e tem sido poderosa para cruzar os séculos e falar aos corações de cada geração. Estamos aqui hoje, Pai, num corpo de obreiros. Estamos aqui, Senhor, numa equipe de trabalhadores da tua seara. Senhor,
fala conosco, que esta breve palavra, Senhor, não volte para ti vazia, mas leve consigo os seus frutos em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Bom, a Bíblia está dizendo que esta obra é uma obra excelente, e é sobre isso que eu quero falar nesta tarde para vocês, meus irmãos. Obreiros excelentes para uma obra excelente. Aleluia. Obreiros excelentes para uma obra excelente. Por que esta obra é uma obra excelente? Primeiro, porque ela é uma obra que lida com almas. Nenhuma outra obra na terra, nenhuma outra instituição humana lida com o que nós lidamos. Nós lidamos com almas eternas, almas que, dependendo de nós, poderão ser salvas, ou dependendo de nós, poderão se perder. Dependendo da nossa aplicação, poderão ser alcançadas para Cristo, ou dependendo da nossa negligência, elas se perderão eternamente. Então, almas. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, é uma obra excelente, porque lida com almas. É uma obra excelente porque quem se lança a esta obra não fica sem recompensa. O Senhor Jesus disse que um é aquele que semeia e o outro é aquele que ceifa, mas ambos receberão as suas recompensas. Você não trabalha com um patrão caloteiro, você não trabalha para alguém que você vai precisar pôr na justiça para receber. O nosso Deus, Ele é pontual. Aleluia. Se você trabalha para Deus, aguarde, porque a recompensa vem do céu para a tua vida. Aleluia. E podemos dizer que essa obra é excelente também por conta disso, porque é uma obra de Deus. A igreja não é uma filantropia, a igreja não é um clube social, a igreja é uma instituição evangelizadora, ganhadora de almas para o reino de Deus. Isto é a igreja. A igreja é a obra de Deus. Filantropia, até os espíritas podem fazer. Associação beneficente, até os ateus podem ter. Mas alcançar almas para Deus, somente a igreja de Jesus Cristo tem este grande privilégio. Mas, irmãos, vocês hão de convir comigo que, apesar de ser uma obra excelente, não é difícil nós encontrarmos relaxo nesta obra. Não é difícil nós encontrarmos pessoas relaxadas, ou até mesmo fazendo mau uso da obra, transformando a obra numa oportunidade de comércio, de lucro, ou até mesmo tornando a obra de Deus um reino particular. E é isso que tem dificultado a pregação do Evangelho: as frustrações, as decepções causadas por aqueles que fazem mal à obra de Deus. Certa vez o meu tio era pastor, e ele convidou um outro pastor para pregar na sua igreja. E enquanto o louvor estava rolando, o pastor sentou assim bem no fundo da igreja, e do lado dele estava um quadro de aviso. E meu tio percebia que durante todo o louvor aquele pastor ficava olhando para o quadro de aviso e meditava, e olhava para o quadro de aviso e meditava. Meu tio não entendeu o que ele estava lendo tanto ali, mas, para a surpresa do meu tio, quando meu tio passou a palavra para ele pregar, qual não foi a surpresa do meu tio? Que aquele pastor não tinha mensagem. Ele pregou uma mensagem que estava lá no quadro de aviso. Uma mensagem que meu tio tinha colocado para fortalecer, para edificar a igreja. Ele leu e depois pregou aquela mesma mensagem aqui do altar, mostrando o quê? Que ele não se preparou nada para subir naquele altar naquela noite. O que é isso? Relaxe. Nós temos visto tantas coisas, irmãos, que tem tornado a obra de Deus ineficaz, precária e difícil de ser realizada. Mas a Bíblia diz que esta obra é uma obra excelente. Aleluia. A Bíblia diz que se alguém deseja o episcopado, e o que é o episcopado? É uma maneira bíblica de se referir ao ministério de uma maneira geral, seja apóstolo, seja profeta, seja evangelista, seja pastor, seja mestre, seja bispo, seja ancião, seja cooperador, ou seja, episcopado é uma maneira de se referir ao ministério. A Bíblia está dizendo que se alguém aspira, deseja o ministério,
excelente obra almeja. Mas se é uma obra excelente, os obreiros não podem ser de qualquer jeito. Se é uma obra excelente, os obreiros também precisam ser excelentes. Deus precisa de mim, Deus precisa de você, Deus precisa de nós, mas Ele precisa de nós com excelência. Então, eu vou falar algumas coisas que um obreiro excelente precisa. Primeiro, o obreiro excelente, ele precisa desejar fazer a obra. Desejar a obra. Como assim, pastor? A Bíblia está dizendo aqui: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário desejar. E o que é desejar? Desejar é aquela vontade que vem da tua alma. Não é um querer superficial, é aquele querer que vem da tua alma, é uma aspiração. Você está no teu trabalho, você já está pensando como que vai fazer na obra. Aleluia. Você está voltando do trabalho, você está pensando como vai fazer na obra. Você acorda no final de semana e você, ai meu Deus, o que tem que fazer? Você está ali, você respira isso, você dorme com isso, você acorda com isso. É preciso desejar a obra. A obra não deve ser feita por escala. Hoje é meu dia, rapaz, não tinha nem lembrado, meu Deus. A obra não pode ser feita desse jeito, com escala ou sem escala. Você tem que desejar a obra. Aleluia! Sendo o seu dia ou não sendo o seu dia, você tem que desejar a obra. Desejar também significa, olha que interessante esse significado. Desejar significa esticar-se. Olha só, esticar-se. Você já tentou pegar aquela goiaba mais bonita que estava na parte mais alta do pé? Aí você tem que subir aqui, sobe ali, põe o pé aqui e você dá aquela esticada para pegar a roupa. Peguei, consegui. Às vezes uma amora, né? Quem gosta de amora, esse pé de amora. Quando a gente chega no monte, tinha um pé de amora, a gente sempre para lá para comer amora. E aí você quer pegar mas as bonitas estão mais lá em cima, né? Aí você tem que dar aquela esticada assim. É assim que devemos ser com a obra de Deus. Aleluia. Dar o máximo, nos esticar o máximo, Aleluia. desejar do nosso mais profundo ser. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 20. Se você pode ir lá comigo. Mateus capítulo 5. Mateus 5, 20 diz assim. Acharam, amém? Diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, os fariseus e os escribas, eles eram tão zelosos, que eles davam dízimo até dos pés de hortelã que nasciam no quintal deles. Os escribas, que eram os copistas da lei, quando eles copiavam a lei e chegava a hora de escrever o nome de Deus, né? Então era tudo copiado à mão naquela época, né? Então quando chegava a hora, eles paravam, tinha uma bacia de água ao lado, eles lavavam a mão, enxugavam para escrever o nome de Deus com uma mão limpa. O zelo. Sabe qual foi a única coisa que Jesus repreendeu deles? É a hipocrisia. Mateus 23, Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, cerca de 8 vezes. Foi o que Jesus repreendeu deles, porque eles eram zelosos, só que eles não eram zelosos do fundo do coração, eles eram zelosos para aparecer para as pessoas. Deus. E você não deve fazer nada para aparecer para ninguém. Aliás, tudo que você fizer que aparecer não vai ter galardão. Quantas pessoas vão chegar no céu e falar: Senhor, mas eu era um grande cantor, eu percorri um país, Senhor, multidões me ouviam cantar. Jesus vai dizer: é por isso mesmo. É por isso mesmo. Jesus disse que quando nós orarmos, ou jejuarmos, ou praticarmos qualquer ato de justiça, nós devemos
entrar no nosso quarto, né, fechar a porta, fazer tudo em secreto, que a nossa mão direita não veja o que faz a nossa mão esquerda. E aí Jesus disse: e o Pai que vê secretamente te recompensará. Então, meu irmão e minha irmã, tudo que você for fazer, apareça o mínimo possível, porque aí você terá a recompensa do céu. Mas olha que interessante, Jesus disse assim: se a vossa justiça não exceder, não for maior, não for melhor do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Como eu disse, Jesus repreendeu a hipocrisia, mas Jesus aqui está elogiando o zelo. Jesus está elogiando: vocês querem fazer parte do reino de Deus? Então vocês vão ter que melhorar muito, vão ter que buscar muito mais. Eles oram 5 vezes por dia, e vocês vão ter que, eles jejuam 2 vezes por semana, e vocês, eles dão dízimo de tudo, e vocês, se vocês querem fazer parte do reino de Deus, vocês precisam fazer muito mais. Glória a Deus. Com muito mais excelência, com muito mais zelo, com muita mais aplicação. É preciso desejar a obra. Se a obra para você for algo assim que pode esperar, então você não está apto para fazer a obra. A obra tem que estar acima das nossas atribuições pessoais. A obra tem que estar acima de uma festa de aniversário. A obra tem que estar acima de uma festa de casamento. A obra tem que... Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. No ano de 2000, um casal muito querido da nossa antiga igreja casou-se. Sabe aquele casal? Tem irmão na igreja assim que a igreja toda gosta dele, não é isso? Né? Ter irmão, ainda mais quando é meio engraçadinho aí, né? E era o caso desse casal aqui, né? Ela era líder adolescente. E ele, apesar de ser adulto, tinha cabeça de adolescente também. Então é aqueles irmãos que onde ia, arrastava a multidão. E foi o casamento deles. E o casamento deles foi numa igreja próxima a nossa. Nosso pastor ia celebrar, mas ia ser em outra igreja, porque a outra igreja é maior do que a nossa, para comportar todos os conhecidos. E aí o dia foi chegando, e a igreja, e aí eu falei assim para o meu pastor: então, pastor, vai ter que fechar a igreja, né? Ele falou: não. Eu falei: pastor, mas vai todo mundo. Ele falou: todo mundo não, você vai ficar. Como assim, pastor? Não, a igreja não pode fechar. Você vai ficar, porque pode vir um visitante, pode vir uma pessoa precisando de oração. Você vai ficar, vai fazer o louvor, vai pregar. Quando acabar o culto, aí você pode ir. Pastor, mas eu vou perder a cerimônia. Ossos do ofício. Uau. Se chegar no final da festa, considere uma vantagem. Irmão, que a princípio, que tristeza. Perdi o casamento da década, sabe? Perdi o casamento da década. Mas, irmãos, tinha lá umas 10 ou 12 pessoas na igreja, que nós fizemos o culto, e foi uma bênção assim, que eu disse o amém, fechei a igreja, corri para a festa de casamento. Vai fazer isso hoje? Ah, pastor, nesse dia não dá. Este dia eu já tenho um compromisso. Não, este dia eu já tenho. Irmãos, o obreiro é aquele que deseja a obra. Ele coloca a obra acima das suas coisas pessoais. O obreiro excelente também é aquele que quer fazer a obra. Então eu falei desejar, agora eu estou falando fazer a obra. Fazer. E sabe o que é fazer a obra? É qualquer coisa. Eu lavei quase 1 ano o banheiro da nossa igreja porque não tinha faxineira, masculino e feminino. Se você chegasse lá de segunda-feira, ia pegar o pastor lavando o banheiro. É obra. É obra. A cadeira está bagunçada, eu vou arrumar, porque é obra. O chão está sujo. Às vezes eu vejo o estacionamento da igreja sujo, já passa a mão na vassoura, na paz de Jacó, para lá. O diaconato, quando se toca, pastor, me dá isso daqui, não coloca a mão nisso. Mas se eu não fizer, ninguém faz. Então eu não mando, eu faço. Porque isso é obra, tudo é obra. Muitas vezes nós pensamos que obra é só o altar, que obra é só tocar, o cantar, o pregar, o falar em público. Não, a obra na maioria das vezes está nos bastidores, está onde ninguém vê. Para esta igreja funcionar dá um trabalho manter essa estrutura. Então nós precisamos querer fazer. Eis-me aqui, o que? Não, deixa que eu faço, isso aí eu faço. O que? Sabe, gente, querer fazer.
O obreiro excelente é aquele que sempre está querendo fazer. No segundo livro dos Reis, no capítulo 2, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas você pode anotar aí, no versículo 1 ao 6. A Bíblia diz que Elias estava para ser tomado ao céu. Deus havia anunciado que por aquele tempo ele ia recolher Elias vivo para o céu. E Eliseu foi o obreiro de Elias. Vocês sabem quantos anos Eliseu serviu Elias? 21 anos. Tem gente que auxilia um ano. Ei, pastor, quando que você vai me dar uma igreja? Né? Ele serviu a Elias 21 anos. E diz a Bíblia que no dia que estava para Deus, o Senhor, recolher Elias ao céu, Elias disse para Eliseu: Eliseu, o Senhor me mandou dar um pulinho ali em Betel, fica aqui. Ele disse: de jeito nenhum, tão certo como vive o Senhor, onde tu fores eu vou. E foi. Elias resolveu o que tinha que resolver em Betel e disse: Eliseu, o Senhor me mandou agora dar um pulinho ali em Jericó, fica aqui por favor. Ele disse: de maneira alguma, vive o Senhor teu Deus, e vive a tua alma, vou junto. Resolveu as coisas em Jericó. Eliseu, agora aqui você tem que ficar, que Deus me mandou lá para o Jordão, se descer lá para o Jordão, de forma alguma, onde tu for eu vou junto. Irmãos, ele foi, não desgrudou de Elias, ele serviu aquele profeta todos os dias que ele esteve na terra. E quando Elias foi tomado, o que caiu na mão de Eliseu? A capa de Elias. Anote esta frase, você nunca vai esquecer: a unção que você respeita, você atrai. A unção que você respeita, você atrai. Se o teu respeito é para um mentiroso, um malandro, um embrulhão, então é só questão de tempo para tudo isso vir na tua vida. Mas se você respeita o homem de Deus e serve o homem de Deus, e você respeita a unção que está na vida dele, também é só questão de tempo para aquela unção vir sobre você. E veio dobrada sobre Eliseu. Por quê? Porque Eliseu queria fazer a obra. O meu pastor, ele disse para mim assim: olha, eu estou cansado de chegar para o culto e ter pessoas esperando para a igreja vir. Quem poderia, na reunião de obreiros, quem poderia aqui, 30 minutos antes de todos os cultos, já deixar a igreja aberta para mim? Aí um baixa a cabeça assim, outro assim, outro dá uma coçadinha na cabeça, né? Aí eu falei assim: eu abro, pastor. Ele falou: não, mas tem que ser alguém que mora perto da igreja. A igreja em Pirituba, você mora em Caeiras, como você vai abrir a igreja no horário? Eu falei: não, eu abro, pastor. Pode deixar que eu abro. Você consegue? Pode deixar, pastor, eu abro. Irmãos, por 16 anos, eu fui responsável por abrir a igreja 30 minutos antes de todos os cultos. Um dia eu estava saindo de casa, estava uma chuva terrível, terrível, eu não tinha carro ainda. Tinha carro, não tinha carta. Não, perdão, não tinha carro, eu tinha carta. E a minha mãe falou assim: meu filho, mas você vai chegar lá até você. Era 1 quilômetro até o ponto de ônibus. Depois descia lá no barrancão, quem conhece ali o barrancão, até a igreja mais 1 quilômetro. E aquela chuva. E a minha mãe falou assim: filho, não vai hoje. Não vai hoje. Outra pessoa vai abrir. Se você não abrir, outra pessoa abre. É o pensamento de todo mundo, é assim. Se eu não fizer, outro faz. Eu falei: mãe, a responsabilidade foi dada a mim. Meu Deus. Irmãos, eu cheguei na igreja daqui para baixo, completamente ensopado. Não tinha condições de sentar nem no banco de madeira. Mas que a igreja 30 minutos antes estava aberta, estava aberta. Irmãos, nós precisamos querer fazer a obra. Deus precisa de obreiros excelentes para fazer a sua obra excelente. A terceira coisa que um obreiro excelente precisa, um obreiro excelente, ele precisa consagrar-se para a obra. O obreiro que não cuida da sua vida espiritual não está apto para a obra, porque esta obra é uma obra espiritual.
Como eu disse, a obra filantrópica, qualquer religião pode fazer, qualquer ateu pode fazer, mas nós somos uma obra espiritual, e por ser uma obra espiritual, nós precisamos estar consagrados. Você precisa ser sensível à tua vida espiritual. Como está a tua vida de oração? Você precisa ter vida com Deus em casa. Não é dormir que nem uma pedra e acordar que nem um doido, sair correndo, calçando sapato no meio do caminho. O servo de Deus tem tempo com Deus antes de dormir e tem tempo com Deus antes de começar o dia. É vida de oração, meu irmão, cultivado. Enquanto outros aí, passam a madrugada fazendo outras coisas, nós temos que priorizar o joelho no chão. Enquanto outros priorizam banquetes e comilanças, nós precisamos jejuar, porque nós somos obreiros. É fácil para o mundo aí fora, ou até para os irmãos. Eu estou aqui num corpo de obreiros, amém? Para os irmãos é fácil, só vai à igreja, ouve a pregação, participa, vai embora. Mas se cair um demônio dos bravos, é você que vai ter que expulsar, não é eles. Então nós precisamos ter uma vida consagrada. Como é comum hoje, Bispo Ruberley, ver obreiros sem poder. Obreiros sem poder. Eu nunca me esqueço, eu estava numa campanha. O meu pastor chamou um outro pastor para fazer uma campanha de cura divina e libertação. Por isso que eu falei, a unção que você recebeu para você atrás. E eu achei fantástico, eu nunca tinha visto tanto milagre daquele jeito. As pessoas encostando a muleta e o andador na porta da igreja e indo embora sem nada. Eu achei, eu falei, que coisa tremenda, sabe? E aí o pastor, não sei se foi no terceiro dia, no segundo dia, ele falou assim: agora eu quero todos os obreiros da igreja para me ajudar a orar pelas pessoas. Tem muita gente, não dá para ele orar sozinho. E aí nós fomos lá. E aí ele falou assim: agora vocês podem começar a orar, que Deus vai começar a operar aqui. Isso aqui precisa ser instruído, né? Aí os obreiros está abençoado do Senhor, que a graça de Deus está. O pastor falou: para. Que oração é essa? Essa oração não faz nada, que oração fraca, sem fé. O pastor falou: ore com autoridade. Vocês estão orando no nome de Jesus? Ore com vontade. Aleluia! Irmãos, os obreiros assustou. Eu não posso estar aqui. Não deu outra. Uma hora que a gente foi nessa fé, é demônio para cá, demônio para lá. Gente, glória a Deus. Vocês entenderam? O obreiro, ele precisa ter poder. Você precisa ter poder. Expulsar demônios e curar enfermos e operar milagres não é exclusividade do pastor da igreja, do bispo. Deus quer usar o corpo de obreiros. Aliás, os obreiros são aqueles que cuidam para que o pastor não tenha trabalho. Eu fui pregar numa igreja de Francisco Morato, estava no louvor, uma igreja razoavelmente cheia, estava na hora do louvor, daqui a pouco do meu lado manifestou um bicho. Aquela coisa, o pastor estava no altar aqui com o grupo de louvor, e manifestou o bichão ali, tal. Eu já fiquei atento, né? Falei: se não tiver ninguém, eu vou para lá, vou ver o que o pastor fala, né? Porque às vezes o pastor não gosta que ninguém expulse ele, né? Então eu fiquei atento. Aí o pastor bem tranquilo, 2 diaconisas, senhoras, chegou no ouvido do bicho, amarrou o bicho, o bichão pôs a mão para trás, chamou o bicho para a salinha, e o demônio foi lá, atrás delas. Entrou na salinha da tesouraria, fechou a porta, 2 mulheres, só escutaram o bicho gritar. Daqui a pouco o cara sai, suave, meu Deus, e a diaconisa atrás fecha a porta e o culto continua normalmente. Glória a Deus, que bênção, glória a Deus, que coisa linda. O pastor nem precisou falar nada. Que proatividade, gente. Obreiro excelente é aquele que se consagra para fazer a obra. Quando o obreiro não se consagra, sabe o que acontece? O pastor fica com a carga pesada, porque 30 cuidar de 200
é melhor do que um cuidar de 200. Então, quando os obreiros não se consagram, a carga fica toda sobre o pastor. Porque ser pastor, às vezes todos querem, né? O meu pastor, ele tinha 8 obreiros, mas tinha 2 irmãs que queriam todo jeito ser pastor auxiliar. Elas queriam ser pastor, queriam, pastor, porque o pastor Aislan, ele é pastor, por que nós temos que ser só obreiros? Ele falou, esse papo não está certo. Não, nós temos, já estamos tantos anos aqui na igreja, ninguém reconhece o nosso trabalho, e tal. Elas encheram tanto o meu pastor. Esse é um defeito que eu não tenho, irmãos. Às vezes a pessoa sai da igreja, mas não me ignora. Mas meu pastor era um coração muito bondoso. E ele consagrou as irmãs a pastora. Nossa, mas elas ficaram muito felizes. Mas um dia uma delas foi fazer uma visita. E o demônio manifestou. Aí eu estou lá na igreja, no escritório da igreja, e ela me diz, pastor Aislan, você está ocupado? Eu disse, como sempre, né? Eu recebo pastor aqui todo dia, a gente cuidava de 15 igrejas. Os pastores vão me buscar uma nota, por quê? Eu estou aqui, eu fui orar e o demônio se manifestou, e agora? Eu falei, expulsa? Mas você precisa ver a cara dele, está uma coisa muito feia. Eu falei, pastora, quando ela falou isso, aí que eu sei ser ruim às vezes. Eu disse, eu não vou lá, você vai ter que expulsar sozinha. Pastor Aislan, pelo amor de Deus, não me deixa nessa. Eu falei, impõe a mão, fala com autoridade, grita mais alto que ele vai sair. Mas eu não fui lá não. Não queria ser pastor? Não queria ser pastora? É fácil querer ser. Vamos viver como tal? E depois, e aí ele expulsou? Não. Eu deixei ele se acalmando. A hora que a senhora voltou assim, eu me mandei. Pelo amor de Deus, é nisso que Jesus é envergonhado, gente. É nisso que Jesus é envergonhado. A Bíblia diz que certa vez um homem trouxe o seu filho para Jesus, dizendo, Senhor, esse espírito pega o meu filho, ora joga no fogo, ora joga na água, tentando matá-lo, e eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsá-lo. E Jesus disse, geração incrédula. Para que você acha que Jesus disse isso? Para os discípulos. Ele não disse para as pessoas. Ele falou, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vou ter que sofrer vocês? Traz o menino. E com uma palavra só Jesus expulsou aquele menino. Marcos 9, 29, os discípulos chegam e Jesus fala, Senhor, por que nós não podemos expulsar? E Jesus disse assim, por causa da vossa falta de fé. Meu Deus. E porque esta casa de demônios só expulsa com jejum e oração. Ou seja, eles não tinham nem fé, nem jejuavam e nem tinham vida de oração. Meu Deus, dá para pensar o Pedrão sem vida de oração? Dá para pensar João sem vida de jejum e consagração? Gente, está todo mundo pendurado em Jesus. É por isso que ficou todo mundo desesperado quando Jesus falou que ia voltar para o Pai. E a mulher ia embora, né? Muitas vezes, todo mundo pendura do pastor e, gente, vamos dar refrigério para o pastor, vamos trabalhar, vamos se consagrar. Aleluia. Fazer visita, tem alguém enfermo, ora pela cura, perturbado, ora pela libertação, se embrenda uma briga com o diabo lá, mas se você for uma pessoa de oração e jejum, fique tranquilo, é só questão de tempo, vai sair. Aleluia. Um sai rápido, sai na hora, outro demora mais de hora para sair, mas vai sair, porque Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Nós já ficamos mais de 4 horas brigando com o demônio, gente. Menina de 10 anos comeu coisa consagrada em Cosme e Damião lá na igreja não, né? Comi na casa do vô dela, mas deu trabalho na igreja. Sabe quantos meses? 3 meses para libertar a menina. 3 meses. Todo culto de libertação, a mãe levava a menina. A hora que a menina tinha 10 anos, magrinha. A hora que ela entrava lá na porta da igreja, o diabo olhava para mim no altar e sorria para mim. O diabo fazia assim. Tipo assim, cheguei. Miserável. Rapaz, um dia que me cansou. Porque orar a gente ora e jejuar a gente jejua. Eu falei assim, eu falei jejum de 7 dias. Quero ver essa praga não sair. Irmão, porque, irmão, a menininha era magrinha, mas 4 adultos para segurar ela.
10 aninhos. Naquele dia, passei a semana inteirinha em jejum. Me afastei da televisão, foi jejum, é guerra, é batalha. Porque os membros da igreja também não, viu, irmãos? Os membros da igreja querem assistir. Quem fica se matando lá é você. Então o obreiro tem que se consagrar. Irmão, 7 dias. Aquele dia foi diferente. Quando a menina veio para frente para receber a oração, o diabo se manifestou. A hora que os irmãos foram segurar, eu falei: não segura. Eu já senti a autoridade de Deus na minha vida de outra maneira. Aleluia. Não segura. E eu falei aqui: hoje você vai apontar aqui não. Mão para trás e pé amarrado. Agora ajoelhou. Nossa, eu falei: leva ela lá para fundo. Eu já vou. Quando eu cheguei lá no fundo, aquele dia o bicho pegou. Até então eu não sabia que ela tinha comido coisa por causa da minha. Até 3 meses depois, o diabo disse: eu desisto, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. Eu falei: agora você não vai sair, agora você vai ficar aí e vai me contar como que você entrou. Ele falou assim: ela comeu do meu doce. Meu Deus. E eu falei assim: o que ela comeu? Ele falou: chocolate. E quem que deu para ela? O vô e a tia. Falei: irmão, fica com ela aqui. Voltei lá para a igreja e falei assim: escuta. Falei para a mãe dela: alguém da família de vocês consagra coisa Cosme, Damião? Ela falou: meu pai e minha irmã. Exatamente como o diabo falou. Então tá bom, obrigado. Voltei lá. Isso era em abril. Eu falei: quando que ela comeu esse doce? O diabo falou: faz mais de 3 meses. Eu falei: então você vai vomitar esse doce agora. Você já viu o doce durando a barriga mais de 3 meses? Irmãos, ela vomitou chocolate. Deus. Líquido, claro. Vomitou a gosma, chocolate líquido, mas vomitou todo o chocolate. Eu falei assim: agora quando eu der a ordem você vai sair. Irmãos, quando eu dei a ordem, o bicho deu uma rodopiada, desapareceu. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos estar consagrados. O mundo espiritual não é brincadeira. E você tem que estar preparado para qualquer hora. Então, um obreiro excelente precisa consagrar-se para fazer a obra. Vamos acelerar, porque um obreiro excelente, ele também precisa estudar as Escrituras para fazer a obra. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui em 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2,15, a Bíblia diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós vivemos uma época em que se tem misturado muito psicologia, filosofia. Gente, presta atenção. A igreja tem que pregar a Bíblia. Glória a Deus. E o obreiro, ele tem que saber Bíblia. Tem que conhecer as Escrituras. Eu acho lindo, eu vejo o meu menino, a primeira coisa que ele faz quando acorda, o maior. O menor é mais prioridade. Mas o maior, a primeira coisa que ele faz é a leitura diária. Esse ano ele já leu o Evangelho de Mateus inteiro, já leu o Evangelho de Marcos inteiro. Ele vai lendo um capítulo por dia. E quando eu prego, às vezes nesses evangelhos, ele fala: pai, eu já passei por essa passagem. Sabe, isso é lindo. Gente, um obreiro, ele não pode ser analfabeto de Bíblia. Porque é pela palavra que você vai aconselhar um casal, é pela palavra que você vai aconselhar um jovem, é pela palavra que... Não adianta você falar assim: eu acho, na minha opinião. Isso não vale nada. Você tem que falar assim: está na Bíblia, meu amigo, está na Bíblia, minha amiga. Mas está onde? Está aqui, ó. Vocês entenderam? O obreiro excelente é aquele que estuda as Escrituras para fazer a obra. Você pode ser convidado para pregar no culto. Você vai pregar o quê? Pregar no culto do lar, você vai anunciar o quê? Precisa conhecer a Bíblia. Então esse livro aí não é para abrir só na igreja, é para comer em casa. Faça um propósito de ler a Bíblia todos os anos. Não passe um ano sem ler a Bíblia inteira.
Se você ler 40 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um mês. Mas é claro que ninguém consegue fazer isso. Quem vai ler 40 capítulos no dia? Mas se você ler 10 capítulos por dia, você lê a Bíblia em 4 meses e meio. Ah, já melhora. Mas vamos supor que 10 capítulos para você é muito também. Então tá bom, leia 5. Você vai ler a Bíblia em 9 meses. Ah, mas pastor, 5 para mim também é muito. Então leia 3, de segunda a sábado e 5 aos domingos, você vai ler a Bíblia em um ano. Ah, pastor, mas 3 é muito, então você não quer ler a Bíblia. Pelo amor de Deus. O obreiro excelente é aquele que estuda as Escrituras para fazer a obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês já ouviram a história do VCC? Não é PCC, viu gente? É VCC. O irmão, ele tinha um sonho de ser pregador na igreja. E ele sempre falava: pastor, deixa eu pregar no domingo aí. Pastor, deixa eu pregar no culto aí. O pastor falou: meu irmão, mas você tem que se preparar, você tem que ser pastor, mas já estou preparado, eu conheço as Escrituras. E ele sempre insistia. Até que um dia esse irmão, ele estava no seu horário de almoço, ele olhou para o céu assim, e ele viu a nuvem em um formato. O formato tinha uma nuvem assim no formato de V, e 2 nuvens assim no formato de C. Ele falou: VCC, o que Deus está querendo falar comigo? Que tem gente que é assim, né? Balançou a árvore, Deus está querendo falar alguma coisa. Caiu a folha, isso é um sinal, né? Então, ele falou: o que Deus está querendo falar comigo? VCC, já sei. Vá, Cristo chama. É isso que Deus está falando. Pastor, o senhor não sabe que experiência que eu tive hoje. É mesmo, irmão? É, pastor, eu tenho certeza que estava VCC, vá, Cristo chama. Eu tenho certeza. Pastor, o senhor está desperdiçando um obreiro. Ele falou: irmão, tá bom, eu vou dar uma oportunidade para você pregar. Vai mesmo, pastor? Vou. Olha, que Deus te ajude. Se for isso mesmo, vai ser confirmado. E aí o irmão todo feliz, né? E o irmão falou assim: hoje eu quero pregar sobre Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, a Eva comeu a fruta, irmãos, e fez o marido cair nela. Mas logo veio o dilúvio e devastou toda a terra. Mas os filhos de Israel foram tirados do Egito. Esse irmão ficou 30 minutos fazendo uma mistureba que não chegava a lugar nenhum. E no final ele desceu todo feliz do púlpito e falou: pastor, o que o senhor achou aí da minha pregação? O pastor falou: irmão, eu acho que quando o irmão viu na nuvem assim, VCC, não era vá, Cristo chama, mas é vai cortar cana. Porque, irmão, pelo amor de Deus, não tem como entender essa pregação. Mas, gente, o obreiro excelente, ele precisa estudar as Escrituras para fazer a obra. Quinta coisa que o obreiro excelente precisa: o obreiro excelente, ele precisa diminuir para fazer a obra. Diminuir. Certa vez um avô levou o neto para pescar. O avô, muito experiente, sentou lá na beira do rio, silenciosamente preparava o seu anzol, né? Escava o seu anzol e jogava. E o neto ficava na beira do rio e cantava, e gritava, e falava, e bagunçava. E o vô aqui, um peixe atrás do outro. E o neto nada. O neto falou: vô, troca de lugar comigo. Tá bom. Trocou de lugar e o vô lá naquela experiência. Um pouco o vô puxava. E o neto espivitado daquele jeito, aquela bagunça toda, não pegava nada. Falou: vô, só o senhor pega peixe aqui. Até parece que os peixes atraíram ao senhor. Qual que é o segredo de uma boa pescaria? E o vô falou assim: quer saber o segredo de uma boa pescaria? Sim, quer. Não deixe que os peixes te vejam. Não deixe que os peixes te vejam. Se nós queremos ganhar almas para Jesus, nós precisamos diminuir. Quem tem que aparecer é Jesus.
Se a alma nos ver, se os peixes nos virem, mais cedo ou mais tarde eles vão se decepcionar. Porque nós não somos perfeitos. Um dia estamos de bom humor, outro dia de mau humor. Eu, por exemplo, sou uma pessoa sanguínea. Quando eu estou em debate de algum assunto, eu falo com mais energia. Então, se nós atrairmos o peixe para nós, aquele peixe não vai ficar muito tempo. Mas nós precisamos sair de cena, ficar nos bastidores da pescaria e deixar que só Jesus seja visto. Se nós queremos, olha que interessante, eu achei muito infeliz, eu não sei se vocês se lembram daquele cantor, agora ele sumiu, aquele cantor Thales Roberto. Ele disse certa vez assim, que ele sempre aconselhava o filho dele a não ser baterista, a ser guitarrista. Porque baterista fica no fundo do palco, às vezes a luz está apagada, ninguém vê o baterista. O guitarrista não, está sempre em evidência, todo mundo vê. Meu filho queria ser baterista, mas eu encorajei ele a ser guitarrista para estar em evidência. Que frase infeliz. Ele não conhece o poder secreto que Jesus falou em Mateus 6, a partir do 16. Ele não conhece. Nós precisamos evitar que os peixes nos vejam. No capítulo 3 do Evangelho de João, ali por versículo 27, 28 em diante mais ou menos, os discípulos chegaram até João Batista e falaram: Senhor, aquele de quem tu deste testemunho, o Cordeiro de Deus, as pessoas estão indo todas atrás dele, e os discípulos dele estão batizando todo mundo que seguia a gente. E João Batista disse assim: o homem só pode receber o que do céu lhe foi dado. Eu disse para vocês que eu não sou o Cristo, eu sou apenas o amigo do noivo. E como eu fico feliz quando a noiva se encontra com o noivo. Importa que eu diminua e ele cresça. Glória. Coisa linda. Precisamos diminuir, irmãos. Que época de fama, apóstolo. Que época de luzes coloridas e fogos de artifício. Tinha um pastor nos Estados Unidos, a igreja dele era bem grande assim, ele chegava no altar voando. Que coisa terrível. Chegava voando e saía voando, tinha um cabo de aço instalado assim, para ele chegar assim, foi embora voando de novo, cheio de fumaça. Para que isso? Jesus era simples. Jesus pregava na beira da praia, Jesus pregava no alto de um montículo, Jesus, ele estava no meio da multidão. Jesus era simples, irmãos. Estamos precisando diminuir, meus irmãos. Estou terminando, segura aí. O obreiro excelente, ele precisa fugir dos embaraços para fazer a obra. Fugir dos embaraços. Se você pode comigo, lá em 2 Timóteo também, no capítulo 2. Agora eu vou beber água. Essa aqui minha água é isso aqui? Obrigado. Você sabe que tão importante quanto a água é o copo que você bebe água, né? Uma coisa é você beber água num copo descartável, outra coisa num copo assim, ó, límpido, cristalino. A água fica até mais gostosa de beber, né? Vamos lá. 2 Timóteo 2, do 1 ao 5, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a muitos. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Aleluia! Olha, ninguém que milita se embaraça.
quer ser obreiro? E vamos nos chamarmos uns aos outros, todos aqui, nós somos todos trabalhadores da seara do Senhor. Se nós queremos continuar nisso, nós teremos que nos desembaraçar, porque a obra de Deus não pode ser feita com resto do nosso tempo, resto da nossa saúde, resto da nossa força, resto do nosso dia, resto do nosso dinheiro. A obra de Deus não pode ser feita com resto. A obra de Deus tem que ser prioridade, primazia, primeiro lugar. E quantos obreiros têm se embaraçado com as coisas desta vida? Eu tenho uma colega, não morreu, mas faz muito tempo que eu não a vejo. Ela era pastora auxiliar numa igreja, num bairro, numa comunidade bem carente, e ela era o braço direito do pastor, o braço direito. Eles realizaram trabalhos tremendos no meio daquela comunidade, sabe? E essa moça começou a namorar uma pessoa que não era crente. E o pastor falou: filha, olha, não vai dar certo isso vai acabar com o teu ministério, isso vai atrapalhar teu... Não, pastor, mas olha, só falta ser crente. O pastor é trabalhador, honesto, me trata muito. Só falta ser crente, irmão. Se só falta ser crente, falta tudo. Se só falta ser crente, falta tudo. Não deu outro, irmãos. Assim que eles se casaram, ela teve que sair da igreja, porque ele não queria congregar naquela igreja, uma igreja que ela se dedicou anos, e ela teve que procurar uma igreja próxima à casa dela, mas também ia quando dava. Demorou muitos anos para ele começar a ir a um culto com ela, atrapalhou totalmente a vida ministerial dela. Irmãos, o obreiro excelente não pode se embaraçar com as coisas desta vida. A minha esposa foi mostrada por Deus para mim em sonho, porque eu tinha tido um relacionamento. Eu sou pastor desde os 22 anos, e eu entrei num relacionamento sem consultar a Deus. Moça da igreja, líder de adolescentes, ministro de louvor, o que pode dar errado nisso? Eu tive um sonho meio estranho, aquele sonho me deixou meio encucado, mas eu não dei bola. Como diz lá em Jó, Deus muitas vezes fala com a gente através de sonhos, mas nem sempre a gente ouve. E aí, me namorei daquela moça, entreguei meu coração completamente a ela, compramos uma propriedade juntos, estava tudo certo, só casar, éramos noivos, quase 4 anos juntos. Um dia, esta moça, no seminário teológico, começou a sair com o colega de classe. Terminou comigo assim, inesperadamente. Eu só soube disso depois. E aí eu arrasei. Aí fui lá embaixo. Já viu alguém emagrecer de amor? 4 quilos em 3 semanas. Emagreci de amor, já era um palito, né? Vocês veem a foto minha de 15 anos atrás, segura o vendaval. Rapaz, eu fiquei tão frustrado, que eu já tinha proposto no meu coração ser eunuco. Vou morrer solteiro, vou fazer só obra, vou viajar para a África, onde Deus mandar, até lá no meio do mato, mas nunca mais quero casar na minha vida, nunca mais. Nossa, a moça era da igreja, era líder, o que podia dar errado? Se dentro da igreja aconteceu isso, imagina fora. Eu não quero mais, não quero. Mas um dia Deus me mostrou em sonho a minha esposa, e Deus falou assim: é com ela que você vai casar. Mas eu nem tinha amizade com a minha esposa, ela era bem mais nova que eu. Ela tinha 17 anos, eu tinha 24, 7 anos de diferença. Se eu contasse para alguém isso, ia parecer Papa Anjo, né? E eu pensei comigo: se for de Deus, vai ser bom. Continuei fazendo minha vida, mas eu sabia que Deus tinha falado comigo. Apareceu moça do mundo, moça da igreja, moça de outras igrejas,
eu frequentava muitas convenções de pastores, moças pediam meu telefone para ninguém. Eu pensava, não foi essa que Deus mostrou. Se eu for nessa, eu vou quebrar a cara de novo. E eu prefiro morrer sozinho que quebrar a cara de novo e estragar meu ministério. E no tempo de Deus, Deus falou comigo: agora sim, vai e peça em namoro. Passou muitos meses. Deus falou: vai e peça em namoro. Pedi a minha esposa em namoro. Ela falou: tem que falar com meu pai. Fui falar com o pai dela. Fui muito bem recebido na família e tudo. Estamos aí para a glória de Deus. Aleluia. Não adianta, gente. O obreiro, ele tem que depender de Deus até para escolher com quem se relaciona. Se Deus falar sim, é sim. Se Deus falar não, é não. E se Deus não falar nada, não faça nada. Porque senão se torna um embaraço e impede os propósitos de Deus na tua vida. Outro embaraço que tem enlaçado muito desenvolvimento com a política. Fujam da política. Ah, pastor, mas se for eleito, a igreja pode conseguir muita cesta básica. Igreja não depende de governos, igreja depende de Deus. Igreja depende de Deus. Fuja de política. Política está falida, moralmente, eticamente, judicialmente, a política está falida. Só há um jeito de mudar o Brasil, gente: convertendo o Brasil. Aleluia. Convertendo o Brasil. Se ganharmos o Brasil para Jesus, o Brasil será uma nova nação. Então fuja do embaraço disso. Fuja de festas sociais. Toda vez que você tem compromisso na igreja, parece uma festa. Toda vez que tem compromisso, parece uma festa. Diga não. Ou vai depois. Lá na igreja o pessoal sabe. Se fizer aniversário, festa, celebração e horário de culto, o pastor não vai. Então os irmãos de praxe lá, ou eles fazem à tarde, ou eles fazem depois do culto. Se quer a presença do pastor, se não quiser também, amém. Já cansei de participar de festa. Não aguento mais festa. Mas veja, temos o prazer de estar com os irmãos, mas primeira hora. Então o obreiro excelente precisa não se embaraçar com as coisas desse mundo. E para terminar, sétima coisa que o obreiro excelente precisa: ele precisa ser exemplo para fazer a obra. Alguém disse assim certa vez: diga uma palavra e você arrastará alguns. Dê o exemplo e você arrastará multidões. Olha só, diga uma palavra, alguns vão te seguir, mas dê o exemplo, uma multidão vai atrás de você. O obreiro excelente, ele precisa ser exemplo para fazer a obra. Ao invés de nós reclamarmos, vamos fazer. Você acha que o chão da igreja não tem sido muito limpo? Não reclama, pastor, não. Pega a vassoura e começa a varrer. Que daí outros vão ver você varrendo e falar: olha, deixa que amanhã eu que vá, hein? Ó, na semana que vem é aquele outro que vai. As pessoas começam a aparecer. Você acha que no bairro está faltando evangelismo? Não fica cobrando: pastor, quanto que vai evangelizar? Quanto vai evangelizar? Não, compra os folhetos e sai evangelizando. Nossa. Você vai ver a turma que você vai conseguir unir para evangelizar com você. Então muitas vezes, irmãos, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos ser o exemplo para que a igreja nos siga. Eu creio que eu estou falando aqui com obreiros. E o obreiro é a vitrine da igreja. É a vitrine. A igreja está olhando para você, meu irmão. Para você, minha irmã. A igreja presta. Olha, você acha que a igreja é esperta? A igreja fica de olho se você fecha os olhos para orar. Uau, isso. A igreja presta atenção se você louva na hora do louvor. A igreja presta atenção na gente como nós nunca imaginamos. Sabe o que os irmãos lá falaram outro dia para mim? Falaram assim: pastor, quando tem alguém pregando aqui na igreja que o senhor não gosta, não está gostando, eu até sei. Eu falei: é mesmo, irmã? O que é? Ela falou assim: você faz assim na cabeça. Irmãos, ela é inconsciente. Ela é inconsciente. Porque tem isso também. Quando você convida alguém para pregar, você espera receber algo de Deus. Porque tem gente que enche linguiça, né?
Tem gente que fica enchendo linguiça, enrola e não prega nada, né? Então, eu falei, tá vendo que os irmãos conhecem a gente, né? Os irmãos conhecem quando você está nervoso, quando você tem paciente, quando você está em paz, quando você está feliz, quando você está alegre, porque os obreiros são a vitrine da igreja. Aleluia. Então nós precisamos ser exemplo para fazer a obra. A obra não é lugar de chefes, a obra é lugar de exemplos. Se nós dermos o exemplo, muitos nos seguirão. Por que muitas vezes famílias de crentes não se convertem? Porque não vê exemplo em casa. Teu ministério começa em casa. Se o teu marido não te acha crente, se a tua esposa não te acha crente, se os teus filhos não te acham crente, se os teus pais não te acham crente, pare tudo. Reveja os teus conceitos. Um dia chegou uma adolescente para mim, e falou: pastor, eu preciso perguntar algo para você. Eu falei: pois não. Ela falou assim: é pecado assistir filme pornográfico? Eu já gelei, né? Pensei que era ela. Falei: moça, claro que é, por favor, não se envolva com esse lixo não, sai disso daí e tal. Por quê? Alguém está mostrando para você? Ela falou: não, pastor, é minha mãe e meu pai. Os dois da igreja. Eles têm vários vídeos no guarda-roupa, pastor. E eu falei para minha mãe que aquilo não é certo. E ela falou que como eles são casados não tem problema. Eu falei que tem sim, porque aqui está cheio de demônio. Eu falei: você falou certinho. E eu falei que ia falar para você, pastor. A minha mãe disse: pelo amor de Deus, não fala. Mas eu vim falar. Irmãos, você acredita que aos poucos a irmã foi dando gente se expor da igreja? Ficou envergonhada, saiu da igreja. E a filha ficou com a gente, se batizou nas águas. Aí depois de um tempo ela mudou para uma igreja próxima. O pastor ligou para mim se era uma pessoa. Eu falei: pessoa excelente de Deus. Lá ela noivou, casou, está casada. Aleluia. Mas olha, gente, já pensou? Quantos crentes não estão dando mau testemunho em casa? E a família olha e fala: crente, olha aí, fala palavrão, crente, olha aí, toma sua cervejinha, crente, olha aí. Sabe, gente, nós precisamos ser o exemplo para fazer a obra. O último versículo para terminar está em 1 Coríntios 9, 27. Primeira aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Diz assim, Paulo falando: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha só, hein? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Meus queridos, só para a gente rever os pontos aqui, repita comigo, como um obreiro excelente: preciso desejar a obra, preciso desejar a obra, preciso querer fazer a obra, preciso querer fazer a obra, preciso me consagrar para a obra, preciso me consagrar para a obra, preciso estudar a Bíblia para a obra, preciso estudar a Bíblia para a obra, eu preciso diminuir para a obra, eu preciso diminuir para a obra, eu preciso não me embaraçar para a obra, eu preciso não me embaraçar para a obra, eu preciso ser exemplo para a obra, eu preciso ser exemplo para a obra. Aqui estão algumas características de um obreiro excelente. Que a obra é excelente, a Bíblia já revelou. Que a obra é excelente, o Espírito Santo já deixou registrado aqui em 1 Timóteo 3. Mas agora Deus está nos dizendo: eu preciso de obreiros excelentes. Está disposto? Está disposto? Nunca é tarde para melhorar. Nunca é tarde para recomeçar. Lembra que Sansão, depois de ter sofrido aquela grande traição de Dalila e ter os seus cabelos cortados, o que resultou na perda de poder, na perda da visão, a Bíblia diz que enquanto ele estava no cárcere, os seus cabelos voltaram a crescer.
Aleluia. Quem sabe você deu um deslize, quem sabe você deu uma relaxada, quem sabe você deu uma esfriada e o adversário cortou seu cabelo. Você perdeu a força, perdeu o poder, perdeu até a visão. Estava vindo na igreja só por vir. Mas eu quero te dizer que nunca é tarde para o teu cabelo começar a crescer. Nunca é tarde para você começar, para você tomar posse da unção novamente, para você buscar novamente, para você receber novamente, para você ser revestido novamente. Consagre jejuns, tempo de oração, lance-se a leitura bíblica diária. Coma do pão que desce do céu, e Deus vai te usar com poder nessa terra. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade de falarmos uns aos outros, Pai, como obreiros que somos da seara do Senhor. Meu Deus, eu sei que neste momento, em muitos lugares, o diabo tem preparado os seus soldados, o diabo tem preparado os seus exércitos. Ó Pai, mas o teu reino não fica por baixo. A tua igreja também tem os seus soldados, a tua igreja também é o teu exército, Senhor. E eu te peço, Pai, que esta breve palavra, meditação, reflexão, que aqui foi explanada nesta tarde, possa ter acendido novamente uma chama nas vidas, uma chama nos corações. Pai amado, que os meus irmãos, minhas irmãs tenham saído daqui nesta tarde com desejo de recomeçar, de fazer tudo de novo, de fazer tudo diferente, Senhor. Pai, eu te peço, comece a dar sinais nesta igreja, comece a curar enfermos nesta igreja. Meu Deus, que demônios comecem a se manifestar nesta igreja. Meu Deus, querido, que doenças desenganadas pela medicina comecem a ser curadas nesta igreja, que pessoas deixem muleta nesta igreja. Ó Espírito de Deus, que haja um novo tempo neste lugar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso empreendedor saiu correndo para conseguir estar aqui. Queridos, eu gostaria que todos os obreiros estivessem aqui. Eu do lado da mesa falando assim, isso poderia ser uma conferência de muito mais horas. Felizmente, né? Mas para primeiro, eu vou agendar com ele muito mais tempo para ele estar em outros, só conosco, um tempo maior. Vocês sabem que o plano da gente é ter conferências, e conferência por muito tempo. Pastor Rodrigo, meu primo, ele conseguiu fazer uma conferência das 8 da manhã às 18 horas, com café da manhã, almoço e café da tarde. Foi maravilhoso. Eu gostaria de ter ido, mas foi um dia a qual não deu para eu estar. E o nível de mensagem dessa tão rica e ao mesmo tempo tão simples, né? Rico de conhecimento e simples da exposição. Eu creio que muita gente deixou de ser edificada hoje, né? E eu, não poderia ser outra pessoa, porque é o que eu estou falando. Como eu estou falando, não, como ele falou, eu não nos ensinando. É a unção que você respeita, é a unção que você atrai. E também, eu vejo isso. São alguns homens de Deus a qual eu amo muito e respeito, muita unção. Eu vejo que Deus, pela graça, olhando, falei, Ju, é muita palavra para a gente. Então, assim, que nós saiamos daqui não somente como ouvintes, porém praticantes da palavra de Deus, que vai transformar em um novo tempo este lugar,
é o quanto você ouve e pratica a palavra. Porque ouvir, a gente ouve. A diferença é o praticar. Então vamos praticar essa palavra, vamos retransmitir essas palavras em nome do Senhor Jesus dentro dos nossos lares, porque eu falo que o lugar onde a gente também precisa aprender a ser obreiro é dentro do nosso lar. Ser obreiro com o vizinho, porque tem gente que não pensa que é só na igreja, né? E tem muito mais. O reflexo de um bom obreiro não é na igreja, tá? Porque a igreja, eu ministrei quarta-feira, eu disse, tem gente que faz para mostrar para os outros. Quando você mostra para os outros, você se esconde de Deus, porque está tentando buscar honrar a homem antes de honrar a Deus. Você pode estar aqui na igreja fazendo e atendendo só para honrar o bispo, a bispa, a liderança da igreja, mas você não veio para fazer para agradar a Deus. Você fala, não, eu vou porque senão o bispo vai ficar me ligando, o bispo vai ficar me ligando, e você vem para agradar, mas não foi para Deus. E nesse momento Deus olha e fala, não me agrada disso. Então que nós venhamos ter uma nova mentalidade. Eu quero orar pela vida do pastor Wesley. Obreiros, levante a mão para este homem de Deus, com a gente tem muito carinho mesmo, muito carinho. Esse grande amigo, a gente se deve café, né? Uma correria muito grande da nossa vida. Ele vai sair daqui e já vai dar aula, tá? Ele veio com um compromisso correndo. Então vamos, em nome do Senhor Jesus, cubrir a vida desse homem de oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço ricamente pela vida desse homem, Pai. Senhor, pelo teu servo, pastor Wesley, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelo ministério que o Senhor tem colocado sobre a mão dele. Eu quero que pedir, Senhor, continua guardando a vida deste homem. Livra ele, Senhor, meu Deus, de toda enfermidade, de toda seta maligna, de toda inveja, de toda traição, Senhor Deus, de todo contra-ataque maligno, de toda obra de magia negra, de feitiçaria. Aplique esse homem, Senhor, volta da cabeça, tanto dos pés, que a saúde esteja sobre a vida dele, que a prosperidade esteja sobre a vida dele, sobre os seus, que tudo que ele tocar, Senhor, meu Deus, haja multiplicação, que aonde ele colocar as plantas dos pés dele, a tua presença esteja antes. Pai querido, eu clamo ao Senhor, dá ordem aos teus anjos a respeito do teu servo. Oh Deus Santo, Pai querido, continua nos guardando, Pai, sobre essa aliança que nós temos. Pai querido, que nunca permita, Senhor, meu Deus, que os invejosos, Pai querido, venham querer colocar setas no meio de nós. Pai querido, guarda ele em tudo, Senhor, eu peço. Continua dando essa sabedoria sobre esta mente. Pai querido, que o Senhor continue derramando os novidades do céu sobre a mente do teu servo. Guarda as costas dele, Senhor, de toda a palavra. Papai querido, diz as palavras no oculto, Pai. O Senhor é o Deus que vê todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que vem para enriquecer o coração deste homem, em nome de Jesus Cristo, caia por terra. Senhor, meu Deus, que nesta caída do teu servo, sendo da tua vontade, a Santa Catarina, que não seja mais meramente um casamento, mas que ele seja um compulsado com uma ferramenta de edificação. A tua obra eu te peço, Pai, glorifica ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir. Deus abençoe a todos vocês. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco não somente hoje, mas até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nos podem dizer amém.